Pessoal, hoje eu quero falar de duas empresas gigantes da nossa Bolsa Brasileira. Petrobras, Petri 4, Banco do Brasil, BBAS3. As duas têm uma coisa em comum. São empresas estatais, ou seja, empresas que têm participações fortes no governo. E quando a gente fala de estatal, a gente precisa olhar duas coisas ao mesmo tempo. O potencial do lucro da empresa e também o risco de interferência política. No caso da Petrobras, apesar de também ser uma estatal, eu enxergo hoje como uma empresa muito mais redonda em termos de números. Isso que eu quero levar vocês lá na nossa tela para vocês acompanharem, porque eu fiz um diferencial comparando entre uma e outra, e um dos motivos de eu ter abandonado, por enquanto, momentaneamente, Banco do Brasil. Hoje, a Petri 4 está sendo negociada com um PL muito mais abaixo do que o Banco do Brasil. O ROI na casa ali dos 24%, o dividendo perto dos 8%, uma dívida líquida bem ajustada sobre o EBITDA em torno de 1,4 vezes o valor, que é um nível que para o mercado é bem administrável para uma empresa desse tamanho, desse porte. Além disso, a Petrobras divulgou no primeiro trimestre desse ano um EBITDA ajustado de 61,7 bilhões e um lucro líquido de mais de 32 bilhões. Isso é muito bom, isso é fantástico, mostrando uma geração de caixa muito forte. E tem mais um ponto importante que nós precisamos olhar lá na frente, que é a margem equatorial. Essa região é vista pela própria Petrobras como uma nova fronteira offshore. E isso tem um potencial imenso para ajudar a garantir a segurança energética do nosso país daqui a 20, 30 anos. Claro que existem riscos ambientais, mas olha só, Petrobras é uma mega empresa, riscos controlados, riscos regulatórios e riscos políticos. Mas se a tese continuar andando, pode ser um grande vetor no crescimento futuro para a companhia e automaticamente para o Brasil. Já o Banco do Brasil, eu continuo respeitando muito a empresa. É um banco gigante, tradicional, lucrativo historicamente, negociando hoje com PVP de 60, ou seja, abaixo do valor patrimonial. Só que, no momento atual, eu preferi sair de Banco do Brasil porque eu vejo riscos muito maiores a médio prazo. Você que de repente quer comprar Banco do Brasil, pensando daqui a 5, 10, 15, 20 anos, cara, beleza. É uma empresa muito boa e eu tenho a certeza que ela vai voltar a performar. Mas, no meu caso, na minha estratégia, não faz mais sentido eu ter uma empresa que esteja pagando muito abaixo do que eu aceito receber para ser sócio dessa empresa. O Banco do Brasil, ultimamente, ele vem sofrendo um aumento muito grande com a inadimplência, principalmente do agro, que ainda não cessou, né? Além da pressão em crédito para pessoas físicas, provisões maiores e uma rentabilidade mais baixa no primeiro trimestre de 2026. E o banco caiu cerca de 53%, ficando perto de 3,4 bilhões. O mercado vem revisando cada vez mais para baixo a expectativa do ROI e o lucro. E além disso, por ser um banco estatal, existe sempre o risco do banco ser usado para políticas públicas, créditos subsidiados, causas sociais e programas do governo. Isso que quebra as estatais no nosso país, ainda mais com um governo de esquerda que é voltado para muitas causas sociais. Eles não pensam em proteger a empresa, eles pensam sempre na parte política, que vai favorecer a eles, não é muito bem a população. Isso não quer dizer também, pessoal, que a empresa seja ruim. Não, jamais, porque eu tive Banco do Brasil até pouco tempo. Mas significa que eu, como acionista, preciso e devo exigir um desconto maior. Por quê? O risco que eu estou correndo de ser um sócio minoritário de uma grande empresa, mais uma estatal, que hoje
corre vários riscos de crédito, agronegócio, cada vez mais a dívida do PF aumentando daqui aos anos seguintes. Então tudo isso você para revisar. E aí quando você olha o retorno sobre o teu capital, cara, você começa a avaliar que não vale a pena você se manter numa empresa desse porte agora. Então para mim, Banco do Brasil só começa a ficar realmente interessante de novo com uma margem de segurança hoje muito maior, tá? Hoje a ação tá ali mais ou menos, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, perto dos 19,98. Se eu usar como uma referência do preço teto de mercado, aproximadamente aí R$25 que hoje Banco do Brasil tá batendo aí, que é o preço teto dela, tá? Comparando a todos os dados estudados da empresa. Uma entrada hoje para Banco do Brasil eu aceitaria pagar, como eu tenho aí as operações que eu já mostrei para vocês, vou mostrar de novo aqui. Cara, casa dos 17 a 18 reais no máximo, porque aí eu sei que eu tô pegando com um desconto de 30 a 40%. Aí sim eu vejo que faz sentido. Fora isso, eu não vejo sentido, porque o upside dessa empresa é pouca, perto de tanto problema que ela tem financeiro hoje para mim, tá? Então assim, na minha visão, eu só começaria realmente a investir novamente, a olhar Banco do Brasil com mais carinho nessas faixas de preço. Aqui, ó, nos 17,50, nossa, 16 a 17, uma zona muito mais confortável. Bom, abaixo dos 16 seria excelente, aí sim. É uma margem de segurança muito mais atrativa. Para qualquer um investidor que está entrando hoje, que de repente já assiste vídeos de Banco do Brasil, aí de outros canais, olha, eu vejo que as pessoas acabam entrando com uma ilusão e não sabem o momento que a empresa está passando. A Banco do Brasil é uma das maiores empresas que nós temos no nosso país. Porém, hoje, ela realmente está passando uma crise muito complicada e o nosso dinheiro, cara, a gente tem que proteger. É isso que eu falo, quando você entra com estratégia e segurança naquela empresa, porque você já estudou, você já viu os riscos e tudo que você, depois de entrar, pode fazer ou evitar de fazer, cara, fica muito mais fácil. Então, ano retrasado, para ano passado, eu comprei muito Banco do Brasil com ela caindo, e aí, quando ela subiu, teve essa subida forte aí no início do ano, cara, eu desfiz, eu botei um lucro no bolso e saí fora. E por quê? Porque os dados econômicos, os balanços que ela vem trazendo, as projeções futuras, não são nada favoráveis. Então não faz sentido eu ter uma ação dessa para ficar ocupando o meu capital, tá? Enquanto isso, cara, a Petrobras é totalmente diferente. Hoje, ela me entrega uma combinação muito melhor, olha, de lucro, dividendos, geração de caixa e sem contar, pessoal, que vocês já me acompanham aí, o prêmio mensal com as opções. Então eu posso fazer diversas simulações que vocês vão ver que, cara, só os prêmios da Petrobras por mês você vai ganhar muito mais do que estando em Banco do Brasil alocando seu capital para ganhar dividendos durante um ano. Para mim hoje não faz sentido, tá? Então aqui é um ponto crucial, mais importante. Não olhar só para a valorização da ação, eu sempre falo isso, cara. Eu olho muito para a ação como uma máquina de gerar renda, como a Petrobras, que eu tenho hoje na minha carteira, e eu consigo com isso captar muitos prêmios e também fazendo rolagem para receber prêmios de mês a mês, turbinar uma rentabilidade da posição. Isso para mim gera muito valor. Eu tenho uma empresa forte. Ah, Paulo, é estatal, não importa, mas é uma empresa hoje que está performando muito bem. Mesmo sem eu ter Banco do Brasil na minha carteira, eu ainda consigo gerar uma renda com ela através das estratégias que eu utilizo com os derivativos, dependendo do momento, tá? Eu posso gerar prêmios de mês a mês em regiões que eu aceito comprar, como eu já estou de olho, porque não é porque ela está numa zona hoje que para mim não faz sentido comprar que eu não venho olhar para Banco do Brasil. Eu já pré-determinei, olha a diferença de você comprar hoje no mercado e você pré-determinar uma entrada futura caso a ação vá lá no seu preço. Enquanto isso não acontece, eu estou gerando renda, pessoal. Todos os meses eu estou gerando renda, fazendo caixa. E se um dia eu for exercido, o que é ser exercido? É ter a obrigação de comprar esse papel. Eu já tenho um caixa forrado para poder comprar muito mais suave, porque eu sempre falo, sempre bato na mesma tecla. A maioria das ações que eu tenho hoje,
eu compro com o próprio dinheiro que o mercado me premia para eu ter essas ações no futuro. Isso é fantástico, tá? Então, pessoal, aqui, resumindo, Petrobras hoje, para mim, é a empresa que eu escolhi manter na minha carteira e fazer uma renda turbinada dentro da carteira. BBAS3, bom, vai continuar tendo o meu respeito, como tem que ter, uma empresa de mais de 200 anos, mas eu vendi realmente porque o momento do banco está muito mais delicado e eu só volto para a empresa com um desconto muito maior. Cara, para mim, investimento não é só comprar boas empresas, é comprar empresas boas no preço certo, com margem de segurança e de preferência recebendo renda no caminho. E com isso, pessoal, eu fiz um treinamento Carteira Remunerada. Você que de repente quer entender um pouquinho mais sobre os derivativos, operações que você gera renda recorrente, sem mesmo ter as ações em carteira, entra no treinamento, entra no site aí que você vai poder dar uma olhada e o preço, cara, tá muito bacana, um precinho bem irrisório para você poder fazer parte da comunidade, ter contato comigo, a gente trocar uma ideia, eu poder te ajudar mais de perto, tá bom? Então fiquem à vontade, se você gostou do vídeo, deixa seu like e deixa aí nos comentários se você hoje está olhando também Banco do Brasil, se você tem Petrobras na carteira, quais as suas perspectivas daqui para frente. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, até mais.